ser o papel das grandes organizações em acelerar e ajudar a sociedade a se transformar? Eu tenho aqui um entrevistado que vai me ajudar a responder essa questão. Márcio, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Se apresenta pra gente, conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui. Bom, sou Márcio Rodrigues, sou atual presidente da Avaya no Brasil há 3 anos, estou na Avaya pela segunda passagem há 11 anos, passei por pelo menos 4 áreas dentro da Avaya e estou ajudando a transformação do mercado brasileiro através da tecnologia que a Avaya provê aí ao mundo. Como é que você enxerga qual deve ser o papel das grandes empresas, principalmente das empresas multinacionais, em ajudar a transformar o ambiente em que elas estão inseridas? Bom, acho que o primeiro ponto, tratando-se do Brasil, é olhar para o que está sendo feito de tendências fora, ao redor do mundo, seja nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e olhar quais são as nossas demandas aqui, né? O nosso papel, o papel do principal executivo é olhar, entender quais são as necessidades, fazer essa tradução para a nossa matriz e falar essa é a real necessidade. E aí começar a trabalhar na inserção dessas tecnologias. Você acredita que as empresas hoje elas têm medo de ouvir críticas, sejam elas vindas dos seus próprios colaboradores ou seja dos seus consumidores? Eu acho que isso já foi mais intenso. Hoje as empresas, os executivos se prepararam mais para isso. Elas estão mais esse ponto se desenvolveu ao longo dos últimos anos, até porque por conta da chegada de novos executivos com novos perfis, isso chegou a um nível um pouco mais maduro. Eu acho que tem um caminho ainda a se percorrer, mas sem dúvida nenhuma é algo que hoje já é mais escutado, já tem uma atenção maior frente às críticas, sejam elas recebidas pelos clientes, sejam elas recebidas pelos colaboradores e até mesmo pelo mercado, de modo geral, não necessariamente são os seus clientes, né? Mas isso é algo que precisa ser recebido, tratado e devolvido de alguma forma para esse ecossistema. Ao teu ver, né, quais são os gaps, os piores gaps que podem acontecer no meio dessa comunicação? Bom, o primeiro é a falta de conhecimento. Né? Como é que você tem uma troca de uma determinada informação se você não conhece o outro lado? O que é a real necessidade do outro lado? Quais são as dificuldades e as dores que o outro lado tem? Então essa falta de conhecimento gera um problema de comunicação. Você prover algo sem ter o real conhecimento do que passa do lado do cliente. Eu acho que os profissionais precisam se preparar muito para que você atenda no mais alto nível o que está sendo solicitado. Então essa é a grande preocupação. Então, ao teu ver, não conhecer o cliente é pior do que conhecer e ignorar algumas necessidades dele por conta das mudanças que essas necessidades podem trazer para dentro da empresa? Esse é um ponto muito interessante, porque muitas vezes você está há muito tempo com um determinado cliente, já o conhece, acredita que o conhece e aí você está caindo na própria armadilha. Acho que o grande ponto é realmente investir tempo no conhecimento do seu cliente, independente da área que você atue ou dentro do cliente, independente de qual seja a sua interface, é importante você continuar sempre investindo tempo nesse conhecimento. E aí aqueles que você não conhece é um trabalho do zero, mas é o maior investimento que qualquer profissional possa fazer, é o investimento do conhecimento ao cliente. E como é que começa a fazer isso? Começa primeiro no mapeamento primeiro da estrutura e do negócio do cliente. Né? Qual é o segmento que esse cliente atua, qual é o tamanho da empresa, o que ele gera, né? Qual é o core do negócio do cliente. E aí você faz um mapeamento das pessoas, onde você cria a porta de entrada para você mapear, entender se o seu networking tem alguém de conhecimento lá dentro que possa te fazer uma apresentação e aí a partir daí fazer um mapeamento de profissionais, né? A partir desse momento, parece muito simples, né, falar dessa forma, mas a partir desse momento você entender, fazer um mapeamento das dores do cliente visando o negócio dele. E como é que a sua empresa pode ajudá-lo, né, a redução de custos, a ganho de produtividade, enfim, olhar isso dessa forma. E como é que tu enxerga que está a jornada dos profissionais de ter um entendimento maior disso? Porque o que acontece alguns profissionais acabam ficando cegos justamente porque acham que já conhecem, não preciso me atualizar, eu sempre vendi assim. Como é que tem que ser essa jornada e qual é o primeiro passo que eles têm que dar? Bom, o primeiro papel é o profissional, a empresa tomar o cuidado de não cair na armadilha de acreditar que conhece tudo sobre o cliente, né? Esse é o grande cuidado que precisa ser tomado. E aí os executivos têm um papel fundamental de ter uma colaboração, uma proximidade muito maior
frente aos seus liderados quanto à expansão dos questionamentos sobre o cliente, né? Seja na perspectiva das pessoas, seja na perspectiva dos negócios, das necessidades do cliente. E aí o account planning como ferramenta tem um outro papel que é realmente o conclusivo de toda essa necessidade. Isso para mim é o principal ponto sobre esse tema. Entendi. E como é que a gente não fica refém da tecnologia para isso? Porque muitas empresas enxergam o processo da transformação digital mais como uma digitalização e utilizam das ferramentas como apoio para se dizer digital. Como é que a gente não fica refém e passa a utilizar a tecnologia como o como e não como o fim? Ótima pergunta, eu gosto muito desse ponto e eu sempre tenho falado sobre transformação, não necessariamente digital, né? Eu acho que esse é o grande ponto. O mercado ele vem passando por uma transformação muito grande ao longo dos últimos 25 anos e eu tive a oportunidade de viver isso e esse é o grande ponto a considerar. Eu gosto quando você menciona que a tecnologia ela é um pedaço dessa história, né? E para isso se faz necessário a preparação dos profissionais, a preparação da empresa, mas mais do que isso é ter executivos que consigam trabalhar a cultura da empresa. Então, se você não tiver esse apoio executivo para que essa transformação da cultura também aconteça, não há tecnologia que resista a isso, né? Então, acho que esse é o grande ponto. E a partir desse momento, se você consegue encontrar um determinado nível de executivos que consiga serem os sponsors dessa história, o sucesso da tecnologia ele vai como consequência. E como é que tu enxerga que está a cultura de empresas igual a Avaya hoje, tá? E como é que essa cultura vocês conseguem traduzir ela para o mercado? Bom, a gente tem um desafio muito grande, porque o Brasil ainda tem um espaço muito longo a ser trabalhado do ponto de vista da inserção da tecnologia. É muito fácil falar isso quando nós estamos nos grandes centros, né, de empresas que estão mais aderentes à adoção de tecnologia. É impressionante que quando a gente fala de transformação digital, a gente sempre traz exemplos de empresas, por exemplo, do Vale do Silício, que tem uma realidade totalmente díspare da nossa, né? Pois é. Então, é muito fácil falar assim, falar desses grandes centros, mas quando você se afasta um pouco dos grandes centros, ou você, dependendo do tamanho da empresa ou da área que ela atua, a inserção de tecnologia é sim um desafio. Como é que a gente faz isso? O primeiro ponto é mostrar os benefícios a esse cliente. Então, você já entendeu o cliente, você já sabe das dores do cliente, mas olha só, deixa eu mostrar para você os benefícios que determinada tecnologia traz, né? Então, e aí é o papel que a Avaya tem feito muito bem ao longo da evolução, inclusive das nossas plataformas, né? Hoje a gente não fala mais de telefonia, nós falamos de colaboração unificada, que é você ter num simples device mensageria, vídeo colaboração, voz e por aí vai. E aí tem um lado cultural, porque determinados clientes não querem essas tecnologias nesse nível, querem usar uma parte dela, né? E aí é o grande cuidado que a gente tem que ter. Talvez eu não precise prover toda essa tecnologia, mas começar por um pedaço dela e aí ter uma evolução e trabalhar isso com o cliente também. E você enxerga que, por exemplo, muitas empresas acabam pecando porque a gente quer sempre estar no todo e fazer o todo. A gente não aceita mais ser só um pedaço da cadeia. Você enxerga que aí tem um ponto em que as empresas como um todo elas precisam trabalhar? Bom, preciso tomar muito cuidado porque como executivo eu preciso olhar que qualquer empresa quer mais receita e mais lucratividade. E para isso vai ter que posicionar cada vez mais produtos. Mas eu preciso também olhar com a continuidade e longevidade de relacionamento com os clientes. Então eu posso colocar a melhor tecnologia, a mais robusta, e se ela for usada apenas 30%, eu tenho um problema. Por quê? Porque eu gero uma insatisfação no meu cliente. Então o grande ponto, e eu gosto dessa história de você inserir pedaços da tecnologia, entender realmente o que é necessário e a partir daí você ter uma expansão, né? E eu acho que esse é o nosso grande desafio de todas as empresas. De olhar realmente o que é necessário e começar esse trabalho a partir daí, para que não gere uma insatisfação nos clientes. Mas a gente tende a achar que a transformação, a inovação e a disrupção, ela é nativa e eu acho que acaba até certo ponto sendo das empresas de base tecnológica, né? Como é que você enxerga o papel que elas precisam ter para ajudar
a sedimentar isso melhor na sociedade, né? E não ficar só com toda essa movimentação, esse desenvolvimento dentro de casa ou propriamente dentro do setor. Olha, uma das minhas preocupações como líder da Avaya no Brasil há 3 anos atrás foi mostrar a tecnologia aonde as pessoas não a conheciam. Então acho que esse é o primeiro ponto, porque em determinados setores pode ou não ser disruptivo. Então foi entender, olha, o que é que essa determinada região ou esse segmento ou esse tamanho de empresa conhece e o que esse outro lado não conhece. E aí você faz um balanço, porque muitas dessas informações já eram conhecidas aqui, mas não aqui. E tem um lado de ser disruptivo, porque aqui passa a ser disruptivo. Foi identificar nos clientes com um cuidado maior como é que a gente tem condições. E aí tem um lado também de você expandir isso, que é você mostrar ao mercado, além dos clientes, você ir num nível além dos clientes, de falar, olha o que a tecnologia é capaz de fazer, né? Porque eu também acredito que tem uma massa ainda carente dessa informação que precisa ter esse investimento. E aí entra o lado governamental, o lado privado que precisa também expandir isso, né? Parcerias com universidades também são muito importantes para que a gente tenha essa expansão de conhecimento. O bom conteúdo e o bom valor não pode só ficar dentro de casa, né? Senão a gente não consegue, de fato, desenvolver a sociedade. Às vezes a gente está tão preocupado só em nos desenvolver profissionalmente ou desenvolver o cargo, desenvolver a área, que a gente deixa de olhar. E aí eu acho que reside a carência de valor, a carência de propósito dos projetos. Nesse sentido, como é que tu enxergas assim, que tem que haver a preparação do gestor para entregar propósito, acho que entregar propósito não, mas ajudar a entregar valor e conseguir reter talentos? É fundamental. O gestor tem um papel enorme, mas a organização também precisa entender isso. E eu já tive a oportunidade de ter funções fora do Brasil e eu traduzo isso da seguinte forma: cada região tem a sua especificidade. E é isso que precisa ser tomado com cuidado, ter devido cuidado, né? E aí é a função do gestor, de mostrar, olha, na minha região, na minha área, essa é a real necessidade. Levar isso para a matriz e ter esse apoio. E entender os funcionários, né? Entender os seus colaboradores. Isso é fundamental, porque, de novo, cada área, cada grupo tem uma necessidade específica. É como olhar também, são os seus clientes internos, vou dizer dessa forma, né? É o cuidado que precisa ter. E o que é essencial para uma empresa do futuro? Bom, o primeiro ponto é que os seus colaboradores todos estejam atualizados, né? Então, primeiro eu vou colocar da ótica do colaborador. É importante que os colaboradores façam um investimento em si, olhando sempre o que está acontecendo no mercado, né? O que acontece no meu setor, ou o que está acontecendo fora do meu setor. E não só do ponto de vista de tecnologia, mas do ponto de vista de regulamentações. Está realmente antenado num contexto maior do que aquele que ele atua. Isso é fundamental, mas também tem o lado da empresa, que é esse investimento nos colaboradores, né? Isso realmente para mim é uma via de duas mãos. Quanto mais você investe, mais é o retorno que você traz, né? Óbvio, qualquer empresa está olhando receita e números, mas eu vejo realmente isso, eu acredito nesse investimento, o retorno que você faz sobre esse investimento. E o capital humano, esse é o maior bem de qualquer empresa, né? Sem o humano, né, não existe empresas. Eu acredito muito nisso. Acho que a gente falou muito sobre o valor que a gente tem que trazer e ajudar a disseminar no mercado, né? Pensando em valor, pensando em propósito, pensando em um trabalho com um propósito mais real, o que é essencial para ti? Bom, eu acredito muito no humano, né? Sempre acreditei muito no trabalho em grupo. Eu acredito que os talentos individuais somados são maiores. E foi isso que me fez, enfim, me desenvolver ao longo da minha carreira de 28 anos e
os resultados colhidos foram realmente maiores quando o trabalho foi em equipe. É óbvio e é natural que a gente tenha o destaque de alguns indivíduos, mas a soma para mim foi o que sempre importou. E é isso que eu levo para a vida. O ser humano tem um diferencial enorme frente a qualquer interface, seja ele de tecnologia ou não. E é isso muito que eu prezo no meu dia a dia, inclusive dentro da Avaya. A Avaya tem algumas características e definitivamente uma delas é o clima organizacional, que é formado pelos nossos colaboradores, né? Então, esse é o grande diferencial. E é isso que eu quero levar para frente, é isso que eu dissemino a cada conversa que eu tenho com alguém que eu não conheço, em falar sobre a Avaya, ou não falar sobre a Avaya, falar sobre mim, é isso que eu quero disseminar. Eu acho que qualquer ambiente é construído com esses fundamentos. Márcio, muito obrigada pela tua presença. Acho que foi um papo muito enriquecedor e que todo mundo tem que ter e todas as empresas precisam buscar cada vez mais falar desse tipo de assunto. Bom, sou eu que agradeço. Foi uma ótima oportunidade de estar aqui com vocês. E quando quiserem bater um papo novo, estou aí à disposição. Muito obrigado. Excelente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.